E começando, né, nessa euforia toda de topo do Bitcoin, bateu 123 mil dólares. Você acredita que a gente tá mais pro final do ciclo, que tem mais alta? Ou até tem gente falando já que não vai ter nem bear market mais, né? Aham. O que você acredita? Eu vejo duas visões predominantes entre quem opera mais ativamente no mercado. Tem uma galera que acha que o ciclo vai se estender até além dos 200 mil dólares, potencialmente até 300, e que o Bitcoin nesse ciclo já vai começar a ser um ativo minimamente relevante nos balanços de bancos centrais mundo afora. E tem uma outra visão que é um pouco menos otimista, que acha que esse ciclo não vai ter gás para ir muito além dos 150 mil dólares ou perto disso, porque o comprador marginal que está definindo esse ciclo é um investidor institucional, são as empresas que estão entesourando Bitcoin e ainda não são entidades soberanas, não são bancos centrais. Eu estou mais para esse segundo campo. Eu acho que a gente está mais para o final do ciclo do que para o começo. Mas a boa notícia é que os ganhos mais agudos normalmente se concentram nas pernadas finais dos ciclos. Que é o pico de euforia que tem, né? Exatamente. E quantos ciclos do Bitcoin você já passou aí na sua trajetória no mercado cripto e o que você teve de aprendizado com cada ciclo? Cara, inteiros 3 ciclos. Tem um ditado no mercado que diz que, deixa eu ver se eu lembro corretamente, no primeiro ciclo tu só perde dinheiro, no segundo tu finalmente ganha e aí no terceiro tu consegue retribuir. E eu acho que o timing é esse mesmo. Se você seguir um caminho natural das coisas, é natural que você comece perdendo e demore um pouco para entender como o mercado funciona. Claro que tem gente que já de primeira se dá bem ou que adota estratégias mais simples que funcionam no longo prazo. Mas no geral você precisa de tempo, né? É muito difícil você ter uma pessoa que, por exemplo, conhece o Bitcoin e em pouco tempo compra um grande percentual do seu patrimônio naquele ativo. Você precisa de tempo para formar a convicção, para tirar as dúvidas, para lapidar uma tese, para entender como é que funciona. O Bitcoin é uma coisa nova para a maioria das pessoas. As pessoas que tomam uma decisão de investimento rápido, na maioria do tempo, elas já passaram anos pensando sobre o Bitcoin. Então, é natural que leve tempo. E por isso que as pessoas mais bem-sucedidas no mercado são as mais pacientes. É por isso que as empresas mais bem-sucedidas no mercado, se tu for olhar, quais são as empresas mais sucedidas de cripto? A Coinbase. Puta, é a exchange mais antiga que tem em funcionamento. A Kraken também. Mesmo as que parecem que são empresas do hype, às vezes, eu gosto muito de citar o caso da Polymarket, que nesse ciclo é um mercado preditivo que bombou. É uma empresa que tem 8 anos. O cara atravessou vários ciclos, então tem que ser resiliente e ter paciência. E eu vejo que muitas vezes a vantagem do Bitcoin, o leigo quando conhece a primeira vez, considera uma desvantagem, né? A gente tá até comentando aqui a primeira vez que eu ouvi falar sobre o Bitcoin, aí eu vi o vídeo do Easy Nobre em 2013. Ele fala que não tem banco central, que não tem regulador, e essa é justamente a vantagem do Bitcoin, né? E até a pessoa conseguir entender que isso é uma vantagem, pode levar um certo tempo pensando e analisando, né? É. Você conheceu o Bitcoin em 2013 via 2013, Easy Nobre xingando o Daniel Fraga, é isso? Foi, é. Você já contou essa história aqui? Já deve ter contado Já algumas contei, vezes. né? já contei, é. Inacreditável. Mas só foi comprar em 2021, Exato, efetivamente. E você viu o vídeo do Daniel Fraga falando compre Bitcoin, esse tipo Eu de vi coisa. o vídeo dele, vi os outros vídeos clássicos lá de, como é que é? Aquele- Contrabando, um crime sem vítima, sonegação, um crime sem vítima. Você viu aquele comentário dele que um dia quem ri por último vai rir melhor, uma coisa assim? Tem um comentário clássico do Daniel. Eu vi, mas não foi na época, eu vi só depois. Mas Muito os bom. vídeos eu vi na época ainda. Os caras foram forjados no cerne da cultura bitcoiniana internetica brasileira. Muito bom. E eu só vi porque na época eu tinha 13, 14 anos, assistia vídeo de joguinho portátil, gadgetzinho. Por isso que é o vídeo do Easy Nobre, senão eu não teria visto nunca o Daniel Fraga. E vocês tradeavam ou hackeavam economicamente esses jogos sobre os quais vocês faziam vídeo e jogavam quando eram mais novos ou não? Então, a gente começou a efetivamente fazer vídeo já foi bem depois. Então, você tinha 13 anos naquela época. A gente começou a fazer conteúdo pra internet aos 17 somente. Quais então... RPGs vocês jogaram online? E pior que a gente já jogou Ragnarok, Tibia, a gente não chegou a jogar Tibia, Diablo, mas RuneScape, não. também não. Mas o que a gente chegou a viralizar na internet foi com um jogo mobile de celular, não foi nem jogo do cara mais Sim. nerdão, assim. Sim, não, eu tava perguntando pela curiosidade, porque normalmente é um traço em comum entre quem tem cripto e atravessa vários ciclos, é que
Tem histórias com RPGs online, joguinhos, e vendia conta, e vendia item, arbitrava, essas coisas. Sabe? Mas eu acredito fortemente que se eu tivesse comprado Bitcoin naquela época e realmente tivesse segurado, acho que nem isso eu estaria fazendo, nem conteúdo, né, Matheus? Acredito que teria vendido. Primeira alta que você vê lá, não, quero comprar uma câmera. Esse é o ponto, né? Aí você vende, Quantos por cento você aguenta de valorização tá diretamente correlacionado com o quanto que tu conhece da parada e tem convicção naquilo, né? Ou quanto também tu já tem de patrimônio pra Também, de não colchão. mudar a tua vida, exato. Que eu já vi, não lembro quem que era, mas um cara que é empreendedor, que falou que comprou 200 Bitcoin há muito tempo atrás, ele nunca vendeu porque ele já tinha muita grana Fiat no meio tradicional antes, então, vou vender aqui, vai fazer diferença? Não vai, então vai mantendo lá, né? Agora o cara que, sei lá, colocou R$1.000, viu virar R$100.000, ele pensa, não, com esse dinheiro aqui eu já posso, sei lá, investir no meu negócio, comprar um carro, mais pra frente comprar um apartamento, vou vender aqui, vou garantir isso aqui, né? Então... No jargão, no jargão econômico, o dinheiro tem utilidade marginal decrescente, né? Então, pro cara que já tem um monte, ele deixa ali de boa 200 Bitcoin. Pro cara que tem pouco, esse dinheiro, qualquer subida vai mudar totalmente o padrão de vida dele, né? Exatamente, tanto que se hoje o Bitcoin fosse pra 1 milhão, sei lá, em 6 meses, eu não venderia nada, não venderia tudo pra, vou me aposentar, fazer outra coisa. Deixaria lá, Se o Bitcoin então. fizesse vezes 10, fosse pra $1 milhão, em 6 meses você não venderia nada? Na verdade, talvez eu realizasse uma parte se eu entendesse que tá irracional, mas talvez até não, porque é aquilo, né? Ele subiu, sei lá, do 100 para 1 milhão direto, mas eu acredito que ele vai continuar se valorizando no longo prazo. E aí, ao mesmo tempo, e se não tiver mais bear market, né? Eu acredito que vai ter, mas se ele em 6 meses vai para 1 milhão, não sei, eu pensaria 2 vezes se teria, né? mas eu venderia, óbvio que é um viés de trade que pode dar errado, mas eu venderia uma parte para tentar comprar mais barato depois. É sempre esse pensamento, né? E se não tiver mais bear market? E se agora for o ponto de inflexão da hiperbitcoinização, né? De usar como colateral e ninguém mais vender Bitcoin, né? Vocês já leram esse texto, Hyperbitcoinization? Já vi. Então, é a teoria de que, assim como os autores citam como exemplo a República de Weimar, na Alemanha, e a dívida cresceu muito rápido durante as guerras, e aí a moeda sofreu uma hiperinflação muito rápida. E tem até a história de um industrialista lá que tomou muito dinheiro emprestado em marco alemão para comprar ouro, e depois foi pagar a dívida, o marco não valia nada, ele estava rico, basicamente, fez uma fortuna. E os bitcoiners especulam que em algum momento que isso aconteça gradualmente e então de repente, tem essa expressão, né? Gradually then suddenly. E que o processo provavelmente já começou, tem vários sinais de que o processo já começou. Por exemplo, ataques especulativos. Tem um texto importante no cânone bitcoiniano que chama ataque especulativo, que é quando se torna economicamente racional emprestar dinheiro, dívida denominada em dólar no caso, o quanto você conseguir para comprar Bitcoin, que é o que o Michael Saylor está fazendo. E esse tipo de operação está se proliferando. Então é um sintoma de que talvez a hiperbitcoinização teorizada pelos bitcoiners tenha começado. E aí tem um momento que o negócio vai, que o dólar essencialmente vai a zero, como o marco alemão foi a zero, nessa teoria. E você sempre tem esse medinho, né? Será que agora é o momento? E você acredita que pode estar próximo? Então a gente tem inversão na curva de juros americana. Até o próprio gasto com a manutenção da dívida já é mais do que eles gastam com o exército, né? E não lembro em que lugar que eu vi, mas historicamente quando a dívida é maior que o gasto com o exército, a gente está próximo de uma mudança, né? É a lei de Ferguson. Uhum. É quando o custo de servir a dívida se torna maior do que o orçamento militar do império. Sim, é um ponto que foi... Assim, a teoria da qual esse conceito emerge é uma teoria com poucos dados, né? A gente não tem tantos impérios assim ao longo da história para a história, com H maiúsculo, ser uma ciência quantitativa. Até tem gente que tenta, tem autores que tentam, mas na maioria das vezes a gente está, enfim, elucubrando sobre hipóteses aqui. Só que sim, os Estados Unidos passou desse ponto aí em 2024 e é um ponto sem volta, né? Que nenhum estado desse tamanho enxuga gasto na escala que precisa ser enxugado para sanar essa situação. E se eu acho que a gente está perto desse ponto ou não, eu acho que stablecoins dão uma sobrevida para o dólar, que há 10 anos atrás a gente talvez não esperaria, e eu não acho que é nesse ciclo ainda que o Bitcoin vai para milhões e o dólar cai drasticamente contra essa nova unidade de conta. Por que eu não acho? Porque a gente subestima o impacto da tecnologia no longo prazo e superestima no curto prazo. Lei de Amara, né? Acho que a informação demora mais para se espalhar. As pessoas ainda precisam de mais tempo para entender o que está acontecendo.
E eu vejo que a impressora funcionou em 2008, funcionou em 2020, ela pode funcionar mais algumas vezes aí até realmente não dar certo mais, né? Então, Não existe um limite formal, entendeu? Até onde pode ir o nível de endividamento das grandes potências mundiais. Não existe um termômetro preciso que nos mostra o quão perto a gente está do limiar atômico catastrófico. E as evidências históricas são esparsas, então não dá pra gente ter um guia tão claro assim. Só que dinheiro é sobre confiança, e confiança é uma coisa reflexiva. Quanto mais gente confia no dinheiro, mais gente confia mais fácil no dinheiro. E quando a confiança começa a se perder, essa reflexividade se manifesta também. Então, moedas estão sujeitas a bolhas e a manifestações dessa reflexividade que se traduz na prática em preço, comportamento agressivo de preço. O Bitcoin, tem bull market que em 10 dias dobra de preço. Foi de 10 mil para 20 mil dólares em dezembro de 2017. Enfim, tem que estar pronto para isso. Isso é a manifestação da informação se dissipando pela sociedade. Novos compradores descobrindo, novas pessoas entendendo. E, enfim, depois de 15 anos, 16 anos de história, eu espero que esteja claro para o pessoal que essas teorias que há uma década atrás soavam até conspiratórias dos bitcoiners, que hoje compõem isso que eu chamo de cânone da literatura bitcoiniana, cara, tem muita coisa ali que é valiosa e que vale a pena pensar sobre. E sobre o Tether, que hoje, né, basicamente, na minha visão, começou sendo uma bagunça lá dentro, né? Acho que eles não tinham as reservas. Hoje é um dos maiores compradores dos títulos de dívida dos Estados Unidos. E agora vai ter o Trump querendo regular, enfim. Você acredita que o Tether pode ser meio que o Drex dos Estados Unidos, a CBDC disfarçada? Então, o Tether de fato começou sem ter 100% de lastro, mas hoje em dia é consenso que eles têm 100% de lastro na moeda, né? Então é um caso raríssimo de um negócio que começou totalmente na zona cinzenta / ilegal e foi se legitimando com o tempo e hoje dá pra dizer que é legítimo, sabe? Até segunda ordem, né? Só que enquanto o Tether foi crescendo, foram surgindo outras stablecoins também. A principal concorrente é o USDC, da Circle, que é super próxima da Coinbase, que é uma das empresas que mais investe em lobby nos Estados Unidos. Que até faz a custódia do ETF também, né? De quase todos. Tem um ETF só que faz custódia meio que por conta própria, o resto é tudo pela Coinbase. Então é um titã a tal da Coinbase. E os caras têm interesse no sucesso da USDC, que é a segunda maior stablecoin. Deve ter uns 80 bilhões de dólares emitidos, até ter uns 130, 140. Então tem essa disputa. Eu acho que, como em todo o mercado monetário, tende a ser uma categoria de o vencedor leva tudo, sabe? Então, tem muito valor em tu despontar na frente hoje, enquanto o mercado vale algumas centenas de bilhões de dólares, porque lá na frente ele vai valer trilhões, se o plano der certo. Então essas duas estão competindo. E é curioso que elas seguiram caminhos muito diferentes para chegar onde elas estão. Hoje as duas estão aos pés do presidente dos Estados Unidos. A USDC via influência política da Coinbase, gasto em lobby e tal. Então, essa semana teve a assinatura do Genius Act, que é a primeira legislação específica de stablecoins. Tava lá o CEO da Coinbase, o CEO da Circle. A legislação em si é super boa para a Circle, porque exige que stablecoins sejam emitidas por empresas americanas. No estado em que a legislação foi passada, a Tether vai ser ilegal daqui a 3 anos. Ela não vai ser porque ela vai comprar licença, vai fazer o que tem que fazer. Vai se adequar, sim. Vai se adequar. E a Tether, por outro lado, seguiu outro caminho. Hoje, um acionista importante da Tether, tem 5% da companhia, é o Howard Lutnick, que é secretário do comércio do Trump. E tem outras pessoas do círculo de influência do Trump, família do Trump, que também tem participação na Tether. Então foi um caminho diferente, olha que curioso, né? Um pelo lobby legal e outro pelo lobby mais informal, assim. Mas ambos estão ali e ajudaram a passar essa legislação e são equivalentes do que o Drex está sendo aqui no Brasil, porque são a versão digital do dinheiro nacional. A gente estava comentando sobre as diferenças, né? E como cada país clama por um formato de dinheiro digital, né? Exato, então aqui no Brasil o que acaba acontecendo é que tem quantos estados? O número de estados são 12 estados que recebem mais Bolsa Família, que tem gente com a carteira assinada? 12. 12 estados no Brasil tem mais pessoas que recebem Bolsa Família do que tem a carteira assinada. E acaba que a maioria tá querendo mais auxílio, tá buscando por mais ajuda do governo, então a narrativa que mais pega
todo esse público, na minha visão, o Drex, que o Estado vai controlar aqui a moeda, vai ver o que é melhor pra você. Então, as pessoas estão jogando muito no tigrinho. Agora com o Drex você não vai mais poder, então o Estado vai poder fazer tudo isso. Lá nos Estados Unidos eu vejo que é outra narrativa, né? Então eles querem mais liberdade e essa liberdade pode vir através, eu posso até escolher qual stablecoin eu quero. Então eu vejo que essa narrativa pega mais, mas ao mesmo tempo o Estado não vai conseguir barrar nenhuma transação de Bitcoin, já de USDC ou USDT ele vai conseguir, né? Então acaba que existe esse controle e pode ter um controle ainda maior, né? Exatamente. Eu acho que o que as pessoas têm que perceber, banqueiros centrais principalmente, é que primeiro o dinheiro se digitalizou e depois a emissão do dinheiro se descentralizou. Não tem mais como colocar o gênio de volta na lâmpada. Então as pessoas vão emitir formas de dinheiro que são privadas. E diante desse caminho, bancos centrais têm um monte de opções. E eu acho que tem dois extremos no espectro de opções que eles têm. Um extremo é o exemplo chinês, que é o exemplo mais autoritário da emissão centralizada de uma moeda que vem com toda a carga de vigilância estatal, capacidade preditiva e, enfim, tem coisas boas no controle na centralização e tem coisas ruins também. E no outro extremo do espectro você tem um modelo americano em que são entidades privadas que emitem essa forma digital de dinheiro e o governo só regula essa emissão, só dá um selo de chancela nas que cumprem as regras e vai atrás das que não cumprem. Se tem reserva lá, tá certo, pode seguir. Se tem 100% de reserva, se faz reporte trimestral e tem transparência diária sobre as movimentações, se, enfim, tem um chefe de compliance, regras básicas lá que foram aprovadas nessa legislação que foi passada agora. Então, claro que não é só flores a regulação e sempre tem um aspecto de captura regulatória que é chato, né? A parte chata da Matrix, que é tipo assim, as empresas que ficaram grandes o suficientes puxam a escada para as outras não conseguirem subir, né? A FTX tentava fazer isso. Todas as grandes do mercado fazem um pouco disso, é o playbook de negócio. Mas tem que reconhecer isso também. Só que definitivamente essa abordagem é mais descentralizada do que a que é exemplificada pelos chineses. Que por mais que, beleza, agora a Tether e a Circle vai ter que reportar pro governo. Se o Trump bater na porta e falar, não, eu quero que bloqueie aqui, eles vão bloquear o saldo da pessoa. Mas é muito menos controle do que ter um Drex que realmente é totalmente transparente, o governo tá vendo do que tá acontecendo, aperta um botão e resolve, né? Então eu vejo que sempre vai ter mais regulação, mas a regulação de ter stablecoins privadas, como lá fora, é muito mais liberdade do que o que querem fazer aqui no Brasil, né? Essas stablecoins hoje, elas já congelam saldo, são bastante proativas e amigas do law enforcement, né? Inclusive no roubo que teve recente agora, eu não vou lembrar os nomes das empresas envolvidas, mas o roubo que teve na madrugada lá do Pix, bizarro, que uma parte da grana, acho que 80 milhões de dólares, conseguiram rastrear que converteram para cripto. Não sei se vocês viram, tem um investigador famoso da comunidade de cripto, o Zach XBT, que foi atrás do dinheiro e ajudou a recuperar 5 milhões de dólares. Isso eu não tinha visto, não. Eu tinha visto que eles tentaram utilizar de exchange de cripto para conseguir tirar o dinheiro do radar e depois eu não fiquei mais atrás disso. O Tether ajudou, bloqueou o dinheiro deles, se eu não me engano. Então já fazem isso. E sim, como você está falando, pelo menos nesse cenário vai precisar de uma ação judicial pública para chegar na empresa para congelar. Num cenário de Drex, não sei se não é mais fácil. Eu intuo que vai ser mais fácil, sim. A gente estava comentando aqui antes que cada país, cada cultura, cada povo clama por um tipo de dinheiro digital, né? Nos Estados Unidos, o dinheiro emitido por empresas privadas competindo entre si, seguindo algumas regras estabelecidas pelo governo, é melhor do que um dinheiro emitido exclusivo e unicamente pelo governo, sujeito aos caprichos dos nossos políticos. Cada povo tem o que pede, né? Infelizmente, né, no caso do Brasil. Mas outro fator que eu vejo é que as stablecoins crescendo, acaba que vai aumentar também o dinheiro que pode ir pro Bitcoin, né? Isso acaba sendo extremamente positivo também, né? Extremamente positivo, extremamente positivo. O crescimento da oferta de stablecoins no mercado é diretamente correlacionado com o crescimento do preço do Bitcoin. Então, você tem que lembrar que para uma stablecoin ser criada, né? Você precisa de $1 sendo depositado numa conta do sistema tradicional. Esse dólar é tokenizado e vai para o mundo cripto, né? Vai para on-chain. E financia a dívida americana ainda, que é bom para os Estados Unidos ter uma sobrevida, né? É bom para todo mundo. É bom para o preço do Bitcoin, é bom para a sobrevida da Pax americana, do Império Americano. É bom para o dólar, é bom para o Trump, é bom para a família dele. Então, é algo que consegue ser verdadeiramente bom para
para meio que todos os lados do negócio, tá? Ah, mas eu não gosto do Trump. Tudo bem, você não precisa gostar do Trump. Você pode comprar Bitcoin e usufruir das consequências do que o Trump vai fazer sem gostar dele, entendeu? E realmente ter aí 100% da sua liberdade, diferente de ter a stablecoin, por exemplo, né? Exatamente. O que importa é que tu tem trânsito entre as coisas. E assim, eu entendo a utilidade das stablecoins para fazer conta, ter uma unidade de valor plenamente estável em dólar. Isso é útil para fazer operações financeiras, isso é útil. Tem muita gente no terceiro mundo que não está disposto a engolir nem um pingo de volatilidade, quer estabilidade, e aí vai para uma stablecoin, refugiado, gente que vive na até para usar como remessa mesmo. Então teve o aumento do IOF agora de 1.1 para 3.5. Mas se você trocar seus reais por stablecoin e gastar em algum cartão de crédito cripto, você não tá pagando esse IOF. Então. Você vê, né? Toda forma de expansão dos controles de capitais acaba negrifando a utilidade de cripto e levando mais gente para isso, né? Mas você vê que o governo pode querer colocar IOF para comprar stablecoins, né? Porque até o Renan falou uma alternativa para quem vai viajar para fora e não quer pagar IOF, né? Com certeza vai acontecer. Porque hoje tem um monte de empresa para as quais tu consegue mandar dinheiro e dolarizar esse dinheiro e gastar lá fora e tipo, isso está fora da visibilidade, empresas gringas e tal. Então já se falou até da possibilidade de impedir saques de stablecoins de exchanges aqui no Brasil, né? Acho que tinha um projeto de lei que queria proibir, não era autocustódia? Autocustódia de stablecoin também. Chegou a entrar num projeto de lei ou será que foi só conversa? Acho que eu não tenho... Vou até ver aqui, mas se eu não me engano, eu tenho uns 80% de certeza que era um projeto de lei. E aí realmente é acabar com a liberdade do brasileiro já, porque o aumento do IOF foi somente para você transformar reais em dólares. Se você quer trazer dólares em reais, aí é 0,38, igual sempre foi, né? Então eles falaram, não, que eu quero incentivar que tragam de volta. Agora levar embora, eles não querem mais. Controle de capital, cara, é cercadinho. É aquele meme do cara, tem uma calçadinha assim com um portãozinho fechado, só que do lado do portão tá tudo espaço aberto para as pessoas passarem. Eles vão tentar cercar. E esse impulso, essa sanha, né, pelos controles de capitais para proteger a moeda nacional, quando chega em cripto é interessante isso, porque tergiversando um pouquinho aqui, lá na Paradigma, caso de análise da qual eu sou sócio, a gente faz pesquisa de mercado, tanto para interesses privados, para as pessoas ganharem mais dinheiro, quanto para interesses públicos. A nossa visão é um Brasil no qual mais de 51% das pessoas têm Bitcoin. E a gente recentemente fez uma pesquisa onde a gente descobriu com o Datafolha que mais de 3 milhões de brasileiros fazem ou já fizeram autocustódia. Já tiveram cripto numa hora. Eu cheguei a ver isso. E isso é mais do que a margem de diferença do Lula para o Bolsonaro nas últimas eleições presidenciais. Então é uma fatia pequena do eleitorado, mas que, tipo assim, já é politicamente insensato propor esse tipo de coisa. Ser contra. Ser contra. E Aqui, ó, e foi um projeto de lei do ano passado mesmo, da proibição, Pô, você vai proibir autocustódia. As pessoas fazem autocustódia, autodeclaram isso. Provavelmente tem mais gente, né? Porque essas pesquisas são autodeclaradas. As pessoas vão lá e marcam e dizem isso. Então, e é um tópico sensível, né? Eu, por exemplo, não sei se eu responderia. Mas, então não dá pra destratar algo que é parte da identidade dessa galera. Pô, você não pode fazer autocustódia, não é criptomoeda. Então, é tipo você chegar para um cristão e falar que ele não é tipo porque religião é diferente de dinheiro, tá? Mas Sim. É tipo você chegar para difícil fazer uma analogia aqui, né? Um futebolista profissional pro Neymar e falar, cara, você tá proibido de jogar bola, de usar a chuteira que você gosta. Que a autocustódia é a base. Então, seria o cristão não poder ter a Bíblia, por exemplo. Né? Não vale, entendeu? Políticos que tiverem essa ideia, acho que eles vão mudar de ideia rapidinho. Acho que provavelmente já aconteceu. Eu sou otimista com a regulação de cripto aqui no Brasil. Acho que os últimos movimentos, nos últimos anos, não têm sido em direções ruins, não. Ah, mas não sei, eu vejo que no Brasil a galera não demanda tanto por liberdade quanto em outros lugares. A gente volta ao que a gente estava falando aqui da CBDC, né? Os caras lá em Brasília são um reflexo da gente, né? É o que a gente vota, é o que a gente clama, então... No começo desse ano teve, né, o primeiro teste de transação através do Drex. E eu acredito que isso só vai crescer mesmo. Infelizmente, o Estado ele vai utilizar como se fosse algo extremamente bom para a população. Então teve a questão das bets. Ano passado, somente em agosto do ano passado, foram 3 bilhões de 15 bilhões que distribuíram em Bolsa Família. O Estado vai chegar e falar, não, ó, as pessoas estão gastando muito com bet. Através do Drex é que elas vão ter mais segurança, que elas não vão fazer isso. Eu vou proteger essas pessoas e o Drex vai se popularizar para a maioria do Brasil, né?
Com certeza, toda essa narrativa de que as pessoas gastam dinheiro de auxílio governamental em bet, ela vai culminar nisso, com certeza absoluta. Ela é uma narrativa que leva as pessoas a moralizarem o gasto das outras, né? Nossa, você está gastando dinheiro em algo que não deve. Beleza, obrigado pelo conselho, mas todo mundo tem direito de gastar no que não deve, né? Então, com certeza isso vai culminar aí. E, cara, o Pix já tá caminhando nesse sentido. Eu acho que tem alguns desafios técnicos pro Drex que ainda não foram resolvidos. Fala-se muito na questão da privacidade e as pessoas falam como se fosse um name drop, assim, soltam o termo e não explicam muito. O Drex tem uma questão de privacidade para resolver. A questão é, não dá para ter uma moeda CBDC em que as transações são públicas para todo mundo. E os caras ainda não escolheram, não determinaram como é que eles vão driblar esse problema. E aí tem vários candidatos, eles já fizeram alguns pilotos, sandboxes, eles dão nomes diferentes para períodos de tempo nos quais eles testam várias soluções, mas ainda não foi feita uma escolha final, porque tem um monte de trade-off, é difícil de tomar essa decisão. Pô, tem uma solução lá que oferece 100% de privacidade com provas de zero conhecimento. Então as transações são privadas, mas qualquer pessoa que for intimada consegue revelar uma prova e revelar o conteúdo daquela transação para a autoridade judicial. Pô, mas é uma empresa privada que está fazendo, você vai ficar refém do desenvolvimento dos caras, é um interesse muito específico. Enfim, sempre tem trade-offs a resolver, e até agora não resolveram, estão há anos nessa. Então eu não sei, eu sinto que pro Drex eu respeito pra caramba o trabalho técnico do Banco Central, os caras são brabo, mas eu sinto que o Drex está precisando, não precisando, mas talvez só venha a ver a luz do dia com mais pressão de tipo externa, a gente lançando coisa lá fora e a gente falando, tá bom, agora tem que ir, sabe? Espero que não resolvam nunca, pode ficar demorando aí, tem dificuldade. Mas uma hora vem, qual que é o cenário no qual eles não lançam? Acredito que... Não, eu acredito que é extremamente improvável, né? Não tem esse cenário, é só questão de tempo. Com certeza. E pra você que quer comprar criptomoedas ou investir no exterior, a parceira aqui do podcast é a Quantifury, corretora internacional 100% taxa zero. E fazendo seu primeiro investimento equivalente a $50, você ainda ganha uma recompensa em Bitcoin. É só escanear o QR Code que tá aqui na tela ou clicar no link da descrição.